Pode ser assim. Vai. Oi, Tudo bom? tudo jóia? Que alegria ter você aqui. Eu que agradeço o convite. E que lugar gostoso que você tá, hein? Pois é, na varanda de casa. Muito bom. A gente tem adaptado os espaços, né, para poder Sim. atuar. Deixa eu só ver aqui quem já chegou. Tem 15 pessoas. Eu não vou conseguir ler, gente, as perguntas aqui também, mas depois eu fico aqui de ladinho. A Kelly já está aqui. Tudo bom, gente? Seja bem-vindo, todo mundo. Dá só um minutinho, o Gilberto, que aí eu faço a apresentação e a gente começa o nosso bate-papo. Eu acho que hoje a gente não precisa estender, tentar fazer no máximo 1 hora, porque a live cai. O Tá. Instagram tem isso, né? Ele tem um Uhum. tempo certo. Então, tem 18 pessoas. Quem chegou? Sandra, Ouvidoria Geral do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, gente. Quem quiser compartilhar a live para o pessoal não perder, tá? Mas de qualquer forma ela fica depois disponível por 1 hora. Tá bom assim, gente, nessa posição, a câmera? Vocês preferem ela vertical? Me dá um feedback aí, qualquer coisa eu peço para o Gilberto fazer um ajuste lá na dele. Você me ouve bem, Gilberto? Ouço, sim. Tá. Ok, ok. Gente, vamos começar? Gilberto, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui na rede de ouvidorias, né? É uma honra ter você aqui. O Gilberto, ele foi ouvidor geral da União durante muitos anos. Hoje é o corregedor geral da União, né? Está na outra cadeira dentro dessa missão lá na CGU, na Controladoria Geral da União. E hoje a gente vai debater dois temas que têm envolvimento com ele diretamente, que é controle social. A ouvidoria faz parte desse contexto e agora, especialmente, uma parte da missão dele na controladoria, que também tem um viés junto com as ouvidorias, que é o combate à corrupção e os meios de denúncia. Gilberto, você quer começar? Gilberto, vou te falar que eu vou conversar com você. Eu mudei minha pauta e eu vou querer É. conversar contigo também sobre essa MP. Mas Tá, antes, imaginei. Todo mundo interessado na MP 966. é, mas antes eu vou abrir para você dar uma palavra, né? As pessoas que não te conhecem ainda, eu acho que é impossível, gente. Eu falo que o Gilberto é o crush das ouvidorias. Todo mundo ama o Gilberto na área de ouvidoria. Ele deixou um legado show dentro da CGU e nessa trajetória das ouvidorias brasileiras. Bom, Dani, é um prazer estar aqui com você, é um prazer rever vários amigos. Estou vendo aqui os nomes, dá vontade até de ficar citando, viu, o Ítalo, a Carol agora, a Kelly, vários amigos de longo tempo. Na verdade, eu trabalhava em corregedoria até 2013, de 13 até 19 na ouvidoria, onde acabei me apaixonando pelo tema e fiz grandes amigos, grandes parceiros, que a gente conseguiu trabalhar nessa área tão difícil que é atender bem o cidadão, né? É tão primordial e difícil nesse sentido. Eu queria agradecer essa oportunidade de poder encontrar vocês novamente. Ai, muito bom. Gilberto, como é que. Eu vou começar assim, antes de começar a falar sobre esse assunto mais recente, eu vou fazer uma pergunta assim: como é que a corregedoria, aliás, como é que a ouvidoria, depois que você passou tanto tempo, e você já tinha sido corregedor, como é que ela contribuiu agora para a sua volta para a corregedoria? O que ficou da ouvidoria que agora soma no trabalho de corregedor, né? Na outra ponta? Como é que foi isso? Ela, na verdade, a ouvidoria é uma mudança de vida, né? Tudo que você entende de administração, quando você vai para a ouvidoria, você vê que muito das coisas estavam erradas, porque na ouvidoria você aprende a empatia, a pensar no próximo, se posicionar como outro.
E isso acaba mudando. Você acaba mudando a razão de ser de um servidor público. Você, normalmente, como servidor público, você fica preocupado com o seu trabalho, sem se preocupar com o resultado. Depois que você passa para a ouvidoria, você começa a repensar o que você está fazendo. Será que é isso que o cidadão gostaria que eu fizesse? Será que é esse o prazo que o cidadão espera? É sempre você se posicionar no lado do cidadão e poder falar o seguinte: esse tipo de procedimento não é adequado, porque o cidadão não está gostando, eu não trago um efeito prático ao cidadão. Eu estou trabalhando por trabalhar. E isso acaba fazendo muita diferença. Entendi. E você levou algum, por exemplo, você durante o tempo que você passou na... Eu estou fazendo aqui um apanhado desse histórico, né? Durante o tempo que você passou pela ouvidoria, você implementou, praticamente, você fez a rede no Brasil todo, né? Você conseguiu juntar profissionais de diferentes estados, de diferentes poderes, especialmente com o sistema, né, de ouvidoria. Isso foi essa oferta do sistema possibilitou também essa adesão voluntária nessa rede, né? Então você pegou municípios, estados, juntou todo mundo. Você está conseguindo fazer isso de alguma forma, ou há a possibilidade de fazer isso junto com a corregedoria? Você consegue fazer essa união? Como é que está isso agora? É bem interessante que o que deu certo e talvez o que tenha dado mais certo na ouvidoria, o que tenha feito a transformação na ouvidoria foi essa aproximação. Estado, município, outros poderes, ouvidoria privada, é trocar experiência, trocar boas práticas. Logo quando eu cheguei na corregedoria, em dia 7 de maio, a gente fez a nossa primeira reunião de uma rede de corregedorias, com a mesma situação, com a mesma ideia de unir estados e municípios. E, para nossa felicidade, tinham 175 participantes na primeira reunião. A gente, em junho, alcançou que todos os estados da federação tinham pelo menos um representante na rede de corregedoria. E, com isso, a gente está conseguindo também transformar um pouco as corregedorias. A gente começou a capacitação agora online, distante, pela Tem internet. De PAD, né? Curso de PAD, está aberto. De PAD, a gente está conseguindo capacitar 2.000 pessoas por semana. Estão batendo os recordes, assim, são 1.200 inscritos por cada curso. E quem é esse público? Quem é esse público que está procurando? Na verdade, os cursos são abertos para qualquer pessoa. Uhum. Isso a gente sempre pensou, seja na ouvidoria, seja na corregedoria. Todos os nossos treinamentos têm que ser para servidor público, para empregado público da União, Estado, município e também para quem é de fora. Muito se questionou na corregedoria que a corregedoria sempre foi muito fechada. Não, a gente vai abrir para um advogado, a gente vai abrir para um acusado, a gente vai abrir para um empresário, alguém que, na verdade, litiga conosco. E a minha ideia sempre foi que sim, a gente tem que abrir, a gente tem que divulgar, a gente tem que mostrar o que a gente faz, como a gente faz, qual o caminho, até mesmo para ampliar o debate e, se for o caso, mudar de rumo. Uhum. E essa visão, assim, você transformou junto com essa caminhada desses anos, essa percepção das ouvidorias, né? Tem muitas pessoas hoje que enxergam a ouvidoria de uma forma diferente e, aliás, da forma correta e voltada para a estratégia. E isso isso aconteceu também com algumas medidas que a Ouvidoria Geral fez. Por exemplo, o reposicionamento da ouvidoria vinculado à alta gestão. A CGU deu muitos sinais e também medidas de regulação, né, para que isso acontecesse. E a área privada também, que bebe muito do que acontece nas ouvidorias, especialmente agora a Lei de Defesa do Usuário de Serviço Público, a própria LGDP, inspirada e também obrigada, né, a cumprir algumas questões. Nesse sentido, as ouvidorias têm se posicionado, as organizações têm enxergado a ouvidoria de uma forma um pouco mais estratégica e clara. Esse é um desafio para você também na corregedoria, para que você coloque a corregedoria não só como um agente de punição, mas um agente de melhoria. Como é que a corregedoria pode estar nisso? Isso. Qual é o papel dela agora, a partir dessa... Só queria fazer uma correção, que na verdade não fui eu, né? Fomos todos nós. Nós construímos uma rede de ouvidorias e uma ouvidoria pensando no cidadão. O que acontece?
interessante que em 2013, quando eu saí da corregedoria e fui para a ouvidoria, a corregedoria era estruturada e a ouvidoria, de uma certa forma, estava tentando se estruturar. Haviam vários modelos que não se sabia qual era o melhor ainda, apesar de já existir há um grande tempo. E a gente foi discutindo o modelo sem uma legislação. A legislação no final. A legislação só havia em 2017, em 2018, em 2016. Ou seja, a gente construiu um novo mundo e esse novo mundo, a legislação se adaptou a esse novo mundo. Quantas corregedorias, da mesma forma. A gente trabalha com uma lei, por exemplo, no Poder Executivo Federal, uma lei antiga, de 1990. Uma lei que, na verdade, já está consolidada quanto à jurisprudência. E a nossa ideia é mudar, é transformar o processo. E o que a gente está fazendo? Primeiro, a mudança coletiva de mente, de mentalidade, para depois implementar uma mudança legislativa. Não adianta nada eu trazer uma lei radicalmente contrária àquilo que existe, fazer uma ruptura, se eu não mudo mente, se eu não mudo a forma de pensar, se eu não mudo a forma como eu posso trazer um significado diferente para as corregedorias. E nesse aspecto de importância das corregedorias, quando eu retorno às corregedorias, muitas corregedorias estão assim, da mesma forma de quando eu saí. Ou seja, ela fazendo aquele seu processo, ela não pensando ou não vendo o significado para o seu trabalho, porque abrir um processo e ficar 5 anos com ele aberto, com um resultado prático quase nenhum, pouca gente conhecendo o trabalho das corregedorias, pouca gente, pior, reconhecendo os trabalhos da corregedoria. E uma das preocupações foi o seguinte, olha, a corregedoria ela tem que ser mais humana. Nesse primeiro ano, um dos exemplos que a gente fez? A gente pegou uma norma que tinha do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, e reformou. Reformou pensando nessa questão de negociação, nessa situação de possibilidade, e ao invés da corregedoria ser simplesmente punitiva, ela negociar, ela tentar descobrir o que acontece com o servidor e tentar negociar uma solução que não seja imposição de pena. A gente aumentou o leque, antes era só para penas de advertência, agora advertência e suspensão até 30 dias. A gente, com isso, trouxe uma maior gama de irregularidades para esse tipo de situação e também a gente possibilitou que os termos desse acordo não seriam fixos, seriam a cada caso concreto. É igual uma mediação de ouvidoria. Não adianta eu trazer para você quais são os requisitos, quais são os itens que você tem que mediar. Né? Ingessa, é cada caso concreto. Em algum caso, eu vou precisar fazer uma mediação, fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, em que a solução vai ser a transferência daquele servidor de uma unidade. Ou vai ser um termo de ajustamento de conduta que tem que fazer uma capacitação. Ou melhor, tem que treinar o gestor, o chefe. Então, cada caso eu vou ter que fazer. Porque senão a pessoa faz um erro pensando o seguinte, eu vou fazer isso aqui porque eu sei o que vai acontecer, a penalidade eu consigo superar. Então ele pode fazer já sabendo, né? Ele nem pensa qual a consequência. Ele assina um documento e fala, isso aqui eu assinei, eu tenho que ficar 2 anos na linha. Mas a ideia da corregedoria agora no TAC é pensar numa solução, numa melhoria da administração. Um dos itens do TAC que era obrigatório até então e que a gente tirou era que ele deveria assumir culpa. E essa questão de assumir culpa trazia que 90% dos TACs não eram celebrados porque o servidor não queria assumir culpa. E tem uma questão lógica. Ele assumir uma responsabilidade, ele falar que errou, e muitas vezes ele errou derivado a alguma coisa no passado. A uma má gestão, a não pensar nele, a não ter uma capacitação. Então a gente tirou essa questão de assumir culpa. Isso é uma das coisas que eu aprendi na ouvidoria. E esvazia o processo de apuração também, isso, né? Quando ele assume uma culpa, você tem todo um processo que demanda tempo, dinheiro, né? E aí, ao final, ele ter que fazer isso. Então, qual é o sentido de todo esse processo de apuração, né? Se ele vai ter que ter uma conclusão dessa. A gente aumentou muitas possibilidades de negociação. Lógico, já não tem... a gente tem uma proposta mais ousada sobre negociação, que não dá ainda para sair por aí fazendo, mas a gente alargou naquilo que é o máximo. Sem termos fixos, com uma pena um pouco maior, até a suspensão de 30 dias, com a possibilidade de negociar, mesmo ocorrendo dano à administração pública, é possível
a celebração de um termo de ajustamento de conduta, desde que haja reparação integral do dano porventura existente. Isso aumentou e trouxe a corregedoria num olhar mais humano, num olhar de negociação. Antigamente, o TAC era celebrado numa folha o seguinte: ou você assina ou você responde a um processo. Agora, a ideia é que você assina, a gente vai discutir e vai ver o que pode melhorar. E aí entra aquele caráter da ouvidoria que a gente sempre fala que é o caráter pedagógico, né? De antes de cair no erro, agora a corregedoria trabalha com esses pilares de ética. Vocês têm algum trabalho de prevenção efetivo dentro dos órgãos para que a gente não quer que tenha PAD, né? A gente não quer que tenha um processo de corregedoria. O que vocês fazem para tentar evitar isso dentro dos órgãos? Isso, na verdade, assim, várias corregedorias têm esse papel de elucidação. E a gente começou lá na CGU com uma campanha, Ética e Cidadania, Setor Correição, mostrando os nossos servidores o que tem mais de irregularidade e o que ele faz de certo ou errado. Mostrando, na verdade, em caráter animado, era com desenhos, o que fazer. No caso de assédio, para quem procurar? Quando que configura assédio? Assédio sexual, assédio moral. Então, a gente tem essa situação. A gente está fazendo também algumas capacitações com pessoas de fora. A gente pôde aproveitar, que nem da mesma forma que a ouvidoria trouxe um psiquiatra, uma especialista em assédio moral e sexual para poder conversar com as corregedorias, para sensibilizar corregedores, para trazer o lado humano nessa situação. Eu vou puxar isso que você está falando. Eu fiz uma abertura para essa semana, para algumas perguntas, e eu consegui juntar algumas aqui. E aí você tocou no assunto. Primeira coisa, antes de chegar nessa pergunta em si. Muitas ouvidorias públicas, eu não vou falar nem do universo privado, porque isso ainda foge um pouco do controle, né? Do que acontece nisso. Muitas ouvidorias ainda só atendem o público externo. Não faz o atendimento das ouvidorias assim, não. Eles separam ainda externo, interno, ouvidoria. Muitas organizações ainda têm isso e às vezes até com ouvidorias diferentes, com gestores diferentes, o que acaba às vezes confundindo muito o denunciante ou, né? Como é que vocês têm aplicado isso e disciplinado isso dentro dos órgãos para que seja de uma forma centralizada? E ainda assim, o que eu sinto um pouco de falta? O diálogo nas ouvidorias estão ok, nas corregedorias estão ok, mas eu sinto um pouco dessa interação das duas unidades para que essa bola seja tocada de uma forma mais uniforme, né? mais coordenada, na verdade. Na verdade, muitas das atividades, e não diria só ouvidoria e corregedoria, comissão de ética, acabam tendo atividades muito próximas, que deveriam ser embrionárias, mas acaba que cada um na sua caixinha fazendo uma atividade diferente. O que a gente tem que fazer é melhorar fluxos e saber o papel de cada um. Então, por exemplo, até a edição do decreto da lei, e até a edição da lei do proteção do usuário de serviço público, uma denúncia chegava por todos os meios. E você ia dar um tratamento de forma diferente, dependendo de cada meio. Você tinha uma denúncia que chegava pela corregedoria e pela ouvidoria com resultados diferentes. A primeira coisa é seguir um fluxo. Nenhuma denúncia órgão de correição recebe. A gente ainda, o ano passado, tinha alguns problemas de algumas corregedorias que recebiam e a gente falou, não pode. E mudou os normativos internos para poder passar para a ouvidoria. A gente tem um problema sério ainda quanto à ouvidoria e corregedoria que tem que acertar ainda, que é a questão da anonimização. Se a anonimização é muito importante para quem denuncia, é um tema muito caro para quem trabalha em ouvidoria, para a correição, ela, na verdade, é um tiro. Porque você não tem muitas vezes como apurar. Se você não sabe quem está denunciando, quais os elementos, qual é a situação, você não tem como passar para um outro lado de corregedoria. Evoluiu muito essa questão de proteção ao denunciante, essa proteção da anonimização, mas creio que a gente tem que reunir para poder discutir um pouco melhor.
de um processo anônimo eu não posso abrir um processo punitivo. De um processo anônimo, se eu não souber se eu não tiver contato com quem fez a denúncia, eu não consigo trazer elementos de prova para poder punir aquele servidor que agiu de forma inadequada. Então, por isso, a gente precisa, na verdade, unir e melhorar esses esforços. Uma outra questão é tratamento de casos mais sensíveis. Você falou assim, tem ouvidoria interna e externa. Corregedoria também, principalmente órgão central, corregedoria interna e externa. Da onde veio aquela denúncia? E os casos internos são muito mais difíceis de tratar. O caso externo, fulano de tal te denunciou porque você tratou mal. O interno é o dia a dia. É você, na verdade, tentar resolver uma situação do seu dia a dia. Isso traz... E é seu colega, às vezes, né? Você está ali, é o seu... mesma instituição. Seu colega e pior, você vai continuar trabalhando com ele por um bom tempo. Ele pode ser seu chefe, você pode ser chefe dele. Na administração pública como um todo, como não há uma hierarquia, são todos colegas, essa é uma situação complexa. Você denunciar alguém e daí se acontece algo e ele não é demitido, ele é suspenso por 90 dias, daqui 90 dias ele vai sentar do seu lado. E essa é uma preocupação. É por isso que os papéis precisam ser claros, né, internamente. Esse diálogo tem que ser permanente, né? E a proteção do denunciante teria que ter outros elementos que não só a anonimização. Mesmo porque, muitas vezes, um fato denunciado, você não precisa dizer quem foi para saber exatamente quem foi. Só ele viu, só ele trabalha. Só isso que coíbe um pouco até as denúncias, né? Sim. Porque... E isso, e de um outro lado, que você muitas vezes não tem os elementos, você não consegue ter o contato com aquele que fez a denúncia, você acaba arquivando, isso acaba desmotivando. Um outro ponto a ser tratado dessa ligação ouvidoria e corregedoria é tempo. É tempo de processo. Um cidadão que fez uma denúncia hoje, a média no Poder Executivo Federal até o ano passado era 1.700 dias de um processo disciplinar. 1.700 dias são quase 5 anos. Imagine você fazer uma denúncia e daqui quase 5 anos, 4 anos, 3 anos, que seja 2 anos, você falar para o cidadão, olha, aquela sua denúncia foi apurada e o fulano de tal recebeu uma punição. Isso, na verdade, não incentiva a pessoa a exercer o controle social. Não adianta eu ir na televisão, não adianta fazer propaganda e falar, denuncie, ele não vê o resultado. O outro lado também que fica ali vivendo aquela denúncia até que se prove ou que ele é culpado ou que ele não é culpado, você também desestabiliza aquele funcionário, aquele servidor durante 5 anos, né? É desgastante para todos. Para quem faz também, porque não aguenta mais aquele trabalho. Todo mundo, e a grande diferença de corregedoria e ouvidoria para os servidores é que na ouvidoria você tem uma sensação de resultado. Você atende, em 30 dias, no máximo, você já dá um resultado. Bom ou ruim, mas você já entregou o seu serviço. Imagina uma comissão, 3 servidores ficarem anos e anos com aquele mesmo processo trabalhando. Tem uma hora que você não aguenta mais. Daí o que a gente E por que demora tanto? Por que você acha que demora tanto? Então, são vários fatores. Primeiro, por questão cultural. Tudo virava processo administrativo disciplinar. Uma notícia de jornal falando que fulano de tal errou. Uma denúncia sem tantos elementos, a gente abria o processo e falava, comissão, agora sobre o crivo do contraditório, você vai chamar o fulano e vai produzir provas. Então saiu uma notícia numa revista, num periódico, falando que fulano de tal pediu propina para fulano de tal. Tá, eu abri o processo. E quais são os elementos? Eu ia no jornalista, o jornalista falava sigilo da fonte. Ia na pessoa, a pessoa não entregava. E ficava, mas isso não de invalida? alguma forma... Isso não pode invalidar um processo? Vocês não têm como se fosse vai ter uma matriz ali de criticidade, de elementos para aquilo poder caminhar, né? Então, não tinha. O que acontece? Havia uma falsa expectativa de que o processo disciplinar era para apurar fatos. Era uma forma mais bonita para chegar e para não trazer grandes problemas para quem estava respondendo o processo. Não, calma, que o processo disciplinar é para apurar fatos. Eu chegava, Dani, você foi notificada para um processo, mas fica tranquilo, você não é culpada de nada. E daqui a algum tempo a gente vai ver se você fez algo errado ou não. A gente mudou essa regra. A gente trouxe uma mudança de que antes de instaurar o processo, eu tenho que, daí sim, preencher uma matriz de responsabilização, dizendo quem fez, o que fez, quais são as provas e o que ele infringiu. Eu trazendo esses elementos,
eu encaminho para uma comissão processante e falo, são esses elementos. Você vai ter que fazer um projeto, e esse projeto, o máximo de tempo para você concluir é de 180 dias. E a comissão tem liberdade para produzir provas, mas ela vai produzir provas dentro daquele objeto fechado. Primeiro ponto que a gente fez. Antigamente, uma comissão era designada e poderia apurar aquele fato e outros fatos conexos. E surge no processo vários fatos conexos. A pessoa não atestou uma nota, tá? Não atestou nota, mas ele juntou um atestado médico falso, ele fraudou o ponto, ele não tratou com urbanidade fulano de tal, e a comissão acaba juntando tudo aquilo para apurar. A gente tirou essa possibilidade de fatos conexos. O fato é fechado. O acusado, desde o início, sabe por que ele está sendo acusado e por que ele está respondendo e quais são as provas. A gente, com isso, com essa mudança, a gente transformou o processo disciplinar de 5 anos, 4 anos, para 140 dias na CGU e a gente está implantando em outros lugares. Um caso de assédio que ocorreu, que a gente teve a instauração lá na CGU, o processo durou 50 dias com a punição, com total já do começo até a punição. A gente fez a oitiva de forma preliminar, numa investigação preliminar, a gente trouxe os elementos, notificou o acusado e falou, olha, são esses elementos, a gente vai ouvir essas pessoas nessa data, o que você quer provar, o que você quer trazer. E da mesma forma foram trazidos os elementos e com isso a gente conseguiu concluir de forma rápida. Eu concluindo o processo de forma rápida, de um lado ou de outro, eu dou um retorno, eu posso dar um retorno para a ouvidoria para dar um retorno para aquele que denunciou. Ele sabe que ele fez a denúncia daquele caso de assédio, aquele caso foi apurado e a consequência foi X ou Y. Eu trago credibilidade, eu trago retorno, e daí corregedoria e ouvidoria tem que trabalhar de mãos dadas, porque eu trago o retorno, eu devolvo para a ouvidoria incentiva eu ter mais insumo para poder ter o meu processo de apuração. Então, esse é um outro lado que tem que aproximar. É a melhoria dos processos, o processo ser mais ágil, o processo ser mais rápido, para a gente poder melhorar corregedoria e ouvidoria. Você acha que é por isso que, de alguma forma, as ouvidorias encontraram aí não é nem um vazio, mas uma paralisação, uma demora, e começaram a enveredar para ir para um processo de apuração e investigação? Né? As ouvidorias, em muitos casos, começam a entrar num meio que essencialmente não deveria ser dela, né? Que era investigação. Aí depois mudou o termo, algumas falam que é apuração, apuração preliminar. Como é que Fala um pouco disso. Isso. Na verdade, assim, todo lugar que fica vago, alguém vai tentar ocupar, né? Então, assim, deixou vago, vai tentar ocupar. E existe ouvidorias e corregedorias com os dois perfis. Existe uma ouvidoria também que recebe a denúncia, não faz nenhuma análise, verifica que o nome é denúncia, encaminha para a corregedoria. E a corregedoria fica com o que a gente chama de um volume, lixo, né? Porque você não tem volume, mas não tem qualidade naquilo. Então, uma ouvidoria também tem que ter o crivo de encaminhar somente quando tiver determinados elementos. Quando tiver, na verdade, algumas situações em que possa ensejar a apuração. E tem que fazer o contato, e ela que é o contato com o cidadão também para poder melhorar. Escuta, isso que você está trazendo, você tem prova, você tem um documento, você tem a foto, você falou que gravou, você tem a gravação para poder melhorar o trabalho das corregedorias também. Acho perigoso quando uma ouvidoria ela deixa de só receber e fazer essa análise quando ela começa a apurar, porque ela começa a ser parcial. Ela começa a atuar de um lado e isso traz alguns perigos de integridade. Você trazer muitos poderes concentrados numa mão só, isso é um perigo enorme. Eu acho que essa divisão de tarefas, quem recebe, quem faz, quem cobra, é necessário. Quem acolhe não julga, né? Não Exato. Pode, quem acolhe não julga. E quer queira ou quer não queira, você teve contato com uma pessoa, você teve o primeiro contato, ela confiou em você, e daí você vai apurar. Se você entende que aquela denúncia é infundada, quebra a relação de confiança. Se você acha que do outro lado vai falar, escuta, quem é você para poder estar apurando? Então, assim, é um caso a ser levado em consideração. Creio que corregedoria e ouvidoria tem que estar ligados para que a corregedoria não receba
todo o trabalho sem uma análise preliminar, mas também que tragam resultado. E confessando, desde a IN1, na época do Romão, as demais instruções normativas, a Lei 13.460, o decreto, quando a gente foi regulamentar, a manifestação que mais deu trabalho para regulamentar foi a denúncia. Porque você estabelece prazo, daí fala, tem que ter uma resposta em 30 dias. Nenhum processo terminaria em 30 dias. E daí você fala, vou apurar. E você fica mantendo aquela denúncia aberta por tanto tempo. Tanto é que a saída, seja legislativa, seja infralegal, foi de que a resposta é do encaminhamento para a área responsável. Finda e virou um outro tipo de processo, não mais de ouvidoria. Exato. A ouvidoria fez o seu papel e encaminhou para a área correcional. E daí tem um problema, porque muitas ouvidorias são cobradas quanto a prazo. Quanto a qual prazo que você entregou. E assim, encaminhar não é conclusão. Vocês estão encaminhando, isso não é o fechamento. A gente sempre fala isso na ouvidoria, que passar a bola para frente não é uma solução. Mas com a denúncia não tem como, não tem outro meio. É esse, né? Uma denúncia desse tipo. Ela tem que fazer um juízo prévio, ela tem que fazer uma análise, ela pode melhorar, ela pode buscar com o cidadão algumas informações. A ouvidoria que é o contato, a corregedoria, se eu ligar para um cidadão e falar assim, sei que você fez uma denúncia, eu quero um outro documento, ele vai falar, como que você sabe? Eu procurei a ouvidoria, não procurei a corregedoria. Principalmente quando isso é matéria interna. O que a ouvidoria pode fazer é se especializar para trazer esses elementos para que o processo seja mais consistente, a gente abra o processo mais rápido e a gente consiga um resultado mais efetivo. Os processos claros, né? Tem muita ouvidoria ainda que não colocou no papel de forma coordenada aquilo que ela faz, colocando as regras do jogo, colocando no site o que acontece com cada elemento, dê informação para que a parte consiga ter ali clareza do que vai acontecer depois que ela se manifeste e até estimula, porque ela sabe, eu vou mandar uma reclamação, e aí, o que vai acontecer, né? Parando nesse contexto, eu vou trazer já uma pergunta aqui. Eu não tenho o nome dela, só o @ que eu recebi essa semana, da Lu Cunha PHC. Se ela tiver aí, dê um joinha pra gente, que eu vou fazer essa pergunta aqui, que tem a ver com isso. Ainda mais entrou mais um ator nisso tudo, que é o compliance. Né? Nesse contexto todo. Ela não colocou aqui, mas eu acho que é um assunto que a gente tem tratado nas ouvidorias, e eu especificamente, eu gosto mais da palavra integridade, sinceramente, porque eu acho que o recado é dado, você não elitiza muito, você não coloca muito num patamar onde o compliance, né? Enfim, essa é uma outra discussão. Mas falando sobre questões de integridade, algumas instituições têm criado outras áreas, e aí o compliance vem como um canal secundário de denúncia. Vou colocar aqui até um exemplo muito positivo, que é lá da Petrobras, que eles criaram isso, um canal de integridade, um canal de denúncias éticas, mas na interface por trás é a ouvidoria, porque nós, ouvidores, somos especialistas em tratamento de manifestações, seja lá qual for, né? E a denúncia ética, que tá, né, os programas de integridade estão aí, tanto na pública quanto privada, e aí estão colocando outros canais para receber esse acolhimento. O que você concorda com isso? A pergunta isso não é uma sobreposição? Vocês concordam? Eu já falei mais ou menos o que eu acho, mas eu vou deixar você com essa resposta. Então, você deu um exemplo Petrobras. A Petrobras é um exemplo, para mim, não positivo, e sim negativo. A ouvidoria não pode apurar e a Petrobras não criou uma corregedoria. Tem áreas separadas. Então eu tenho informação errada. Não é só um canal de denúncias, aquele canal de denúncia também para apuração, junto da ouvidoria? Então, aquele canal de denúncia sendo infração ética, a ouvidoria que faz a apuração. E não há uma corregedoria. Então não concordo, porque eu não sabia desse processo. Eu achava que era... E a Petrobras não criou um setor de correição ainda. Considere. É a única estatal que não criou. A Caixa tem uma corregedoria, BNDES criou uma corregedoria, Banco do Brasil criou uma corregedoria, e a gente está, na verdade, tentando agora demover a Petrobras. A Eletrobras criou uma corregedoria com a integração das áreas. E a Petrobras eu acho que
Finep criou corregedoria, então todas essas estatais criaram corregedoria. A Petrobras é que está destoando ainda Ah, eu desse estava achando modelo. que era só uma Ela tem uma interface para lógica poder ficar diferente mais... de atuação, Uhum. mas, assim, para a gente é um modelo que não funciona e que vem sendo replicado ao longo dos tempos. Enquanto há uma gestão positiva, como agora, tá, o diretor de integridade é um cara altamente competente, o ouvidor também é acima da média, tanto o Marcos Vinícius, quanto o Mário Vinícius, quanto o Marcelo Zenker, funciona. Mas um órgão não pode depender de pessoas. Ela tem que depender de funcionamento estrutural. Então, assim, eu entendo que o modelo Petrobras, seja de ouvidoria, seja de corregedoria, não está ainda. corregedoria que nem tem, ele não é por dentro do perfeito contexto ainda. dele. Então vamos falar do contexto. E que, inclusive, foi o primeiro órgão que criou um canal externo de denúncia. Então, na interpretação daquilo, eu tinha entendido que aquilo era uma forma de tentar, na época, criar um tipo de linguagem mais próxima, né? Ao invés de explicar o que é ouvidoria, enfim. Na verdade, foi um dos meios para poder recuperar a imagem. A imagem, eu interpretei que... Eu não sabia e foi que eles faziam importante, eu acho que é importante. Só que eu acho que a Petrobras tem que mostrar um legado, tem que demonstrar e fortalecer a ouvidoria, né? É na ouvidoria que você vai fazer isso. Eu acho que fortalecer todas as caixinhas de integridade. Agora, voltando aqui, esquece um pouco da Petrobras para a gente poder focar nesse assunto. E esses canais duplicados, tem muita instituição privada, tem demais. Ah, não preciso de ouvidoria, porque agora eu tenho um compliance. Né? Tá acontecendo demais isso na área privada. E na pública, como é que tem programas de integridade que estão funcionando, estão criando canais paralelos? Como é que você vê isso? Vamos voltar um pouco. Esquece meu exemplo. Eu acho que na pública é mais fácil você resolver. Você tem um normativo, tem a competência de quem fizer de forma diferente é desvio de função. Então, e ali há uma necessidade de responsabilização. Se a gente pensar no Estado da forma como está, o Estado não tem dinheiro para poder aumentar suas estruturas. Ela tem que fazer mais com a mesma estrutura que tem. Então, você criar um outro canal para poder dividir a atividade é péssimo. E daí a gente vai falar o seguinte, não, mas é só um canal de denúncia. É só um canal para que o cidadão possa fazer denúncia. Eu queria saber de ouvidoria se o cidadão realmente sabe o que é denúncia e o que é reclamação. Qual a diferença de tratamento? Qual a diferença de atuação? Então, esse é um ponto a ser questionado. Por isso que eu acho que as ouvidorias, a importância da CGU, com esses papéis bem definidos, eu acho que isso já no público não acontece tanto, é que deveria se beber um pouco mais dessa padronização junto do público, né, dessa expertise. Inclusive, a própria ABO, a gente tem tratado sobre esse tema da ouvidoria ser esse canal de denúncia, seja ela qual for. A denúncia ética, ela é um tipo de denúncia. Não precisa desmembrar isso. Você não precisa tirar a validação da ouvidoria no tratamento disso, criando um outro mecanismo, né? A cultura ética ela precisa ser instalada na organização e a ouvidoria trata essa manifestação com toda a segurança e os processos que ela trata as demais. Com relação a essa... Isso até, Dani, desculpa, se eu puder não, só pode dar um falar. exemplo. As estatais, elas são regulamentadas, ou elas são reguladas por uma coordenação que chama CGPAR. E até pouco tempo atrás, elas eram, na regulamentação dizia que na sua estrutura de integridade ia ter que ter um setor do canal de denúncia, um de corregedoria e ética e um de ouvidoria. A gente teve a oportunidade de extirpar esse canal de denúncia, demonstrando que a denúncia hoje é dentro da ouvidoria. Então, se você olhar pelas novas resoluções CGPAR, não tem mais essa situação de estruturas diferenciadas. Agora, né, no âmbito privado, por exemplo, tem a governança corporativa, que hoje é o IBGC, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eles colocam lá no seu manual de boas práticas
de gestão e de processo de ética e tudo mais, a criação, uma das recomendações é, além da auditoria e tal, a criação, está lá específico, de um canal de ouvidoria, e aí coloca ou, porque às vezes não quer criar uma ouvidoria de uma forma geral, ou denúncia. Ou seja, coloca na mesma caixinha que precisa ter na organização um meio de diálogo dentro para remeter indícios de irregularidade ali na gestão, especialmente na questão interna. Então, tanto no público do privado, acho que está meio claro, mas estão trazendo esse assunto pelo compliance. Você acha que é porque, às vezes, as organizações ainda têm uma interpretação antiga de um saque melhorado nas ouvidorias e por não entender a missão estratégica da ouvidoria, acaba criando mais do mesmo, só que com outro nome e com outras pessoas, não privilegiando quem já está no caminho de ouvidoria? Sim, na verdade, assim, além dessa situação de saque, de questão estruturante, é a questão de propaganda. Você olha que a maioria das pessoas, ou quando vão atuar, eles querem criar um canal de denúncia. E a propaganda é, agora terá um canal para poder fazer denúncia sobre tal tema. Ou vamos criar um canal de denúncia contra a corrupção. Como se incentivasse, efetivamente. O que incentiva, e como se não tivesse, né? Antes. O que incentiva mesmo é o resultado. Não adianta nada. E isso é uma das coisas que é de ser questionado. Você criar um canal de denúncia externo, isso aumentou a quantidade de demandas? Pode ter aumentado. Mas e o resultado? Qual foi o resultado efetivo desse canal de denúncia externo? Melhorou a qualidade da denúncia? Melhorou da organização? Melhorou a apuração? Melhorou o resultado da apuração? Isso tem que ser analisado. Não adianta você comprar um canal externo, você comprar ou colocar um site e você falar o seguinte: eu recebi 7.000 manifestações por esse canal. Aí você vai verificar a qualidade é mínima daquelas denúncias. Por quê? Porque precisa de alguém de dentro, alguém que tenha intimidade com a instituição para poder extrair do cidadão aquilo que melhor ele sabe, que é o que ele acompanhou. Ele tem que se sentir acolhido. Ele tem que saber que, na verdade, a denúncia não é uma ferramenta tecnológica que está ali coletando, que vai fazer ou não alguma coisa no futuro. E provavelmente não fará. Precisa alguém com capacidade para poder extrair, pedir elementos, conversar com ele se sentir atendido por uma pessoa e com isso tentar extrair melhor essa denúncia. E agora, olhando do outro lado na corregedoria, muitas vezes a gente recebe uma denúncia, a gente gostaria de atuar, mas não tem elemento, não traz essa informação. Precisa esse contato da ouvidoria para melhorar e aí a ouvidoria vai, qualidade. Nesse elo de confiança, né, trazer mais elementos para o trabalho da corregedoria, né? Isso. E daí a corregedoria tem que retroalimentar a ouvidoria com um trabalho mais rápido, mais célebre, mais efetivo. Mas muitas vezes isso não existe. A gente trabalha com as caixinhas de controle, né? E às vezes eu vou falar, e às vezes a ouvidoria fica meio fora. Tem eventos de controle que a ouvidoria sequer participa, sequer. Semana do controle. Corregedoria, auditoria, controle interno. Não tem nem ouvidoria. Como é que a gente faz para participar desse clube tão seleto do controle? Então, na verdade, foi uma questão histórica, né? A ouvidoria foi para dentro do controle em 2003, quando da CGU. O que acontece é que, muito tempo, a ouvidoria brigou falando que não era ali que era o lugar dela, que ela não era órgão de controle, que ela deveria sair. Tanto é que você acompanhou, Dani, teve uma discussão da PEC 45, se entrava ou não, se o movimento... A ouvidoria mesmo, era a primeira vez que a ouvidoria ia aparecer expressamente na Constituição, e a ouvidoria conseguiu dinamitar aquela proposta de emenda constitucional. Então, assim, era uma briga por modelos, respeito as várias ideias sobre a ouvidoria, mas isso trouxe um legado. O controle acabou se estruturando sem pensar em ouvidoria. Com o tempo começou a mudar, com o tempo começou a trabalhar em conjunto,
e você verifica que agora cada vez está mais próximo. Os modelos são espelhados. Você vê no Rio de Janeiro a CGE, você vê o Espírito Santo da mesma forma, Mato Grosso do Sul. A maioria dos estados estão com o mesmo tipo de... Minas Gerais. A maioria dos estados estão com o mesmo tipo de modelo, trazendo controle e corregedoria de forma harmônica. Viu aquele conceito de pasta? Ninguém acima de ninguém. A gente precisa trabalhar em conjunto. Porque se uma ouvidoria não escutar bem, a corregedoria não funciona. Se a corregedoria não trabalhar, não adianta nada falar, mande denúncia porque não tem resultado. Então, se a gente não trabalhar em conjunto, a gente não consegue. Formou aquele contexto de pasta de transparência, né? A CGU já foi Ministério da Transparência, graças, voltou para ser a CGU mesmo, mas independente do nome, independente do nome não, porque importava bastante, mudava muito ser Ministério de Transparência e CGU, mas aí é outra discussão. Alguns estados copiaram esse modelo na época, alguns estados tiveram Secretaria da Transparência e aí juntaram esse pilar, a maioria delas agora voltaram a ser Controladoria Geral e com suas estruturas de ouvidoria, corregedoria dentro. Eu acho que isso já é quase que um ponto pouco pacífico dentro dos estados, né, das gestões estaduais. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que esse modelo foi replicado na maioria dos estados. Eu acho que agora, cada vez mais, percebeu-se que a ouvidoria, junto ao controle, ela acaba se empoderando dessa questão de controle, essa questão de poder cobrar de outro, e só tende a ganhar. E as demais áreas também, com a proximidade com a corregedoria, trazem essa melhoria também. Fica mais fácil eu tirar do cidadão, eu conseguir do cidadão a confiança pela ouvidoria para receber a denúncia para a corregedoria. Nesses caminhos, a gente continua, estou tentando fazer os links com as perguntas aqui, nesse caminho de mais de um canal, enfim, e a gente tem mais de um canal recebendo, mas tá, a ouvidoria, ela somente, e eu quero que você fale disso, porque eu já sei mais ou menos o que você vai... A Eveline, ouvidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, gente, eu sou fã dessa ouvidora, viu? Meu Deus. Você conhece a Eveline, não conhece? Conheço. Você conhece a Eveline, Tenho o prazer de conhecê-la. Ela é uma querida, ela é a ouvidora. Ela perguntou o seguinte, o que vocês acham do atendimento das ouvidorias públicas por redes sociais? Eu quero que você fale disso, que você tem uma experiência... Você tem uma fala muito bacana disso. Na verdade, eu entendo que a ouvidoria ela tem que atender em todos os meios em que o cidadão está, em qualquer meio. E se hoje ele está nas redes sociais, é por ali que a gente tem que atender. Essa questão de informatização das ouvidorias, ela foi muito importante nesse momento. Você não tem contato físico. Imagine se a gente não tivesse uma ouvidoria atendendo redes sociais, atendendo via informatizado, a ouvidoria fecharia as portas e o cidadão não teria por onde reclamar ou denunciar. Eu acho que todos os meios são necessários. E a gente tem que ser criativo de estar a ouvidoria onde o cidadão estiver, da forma como o cidadão entende que seja mais adequado. Acho que não cabe ao Estado escolher muito bem, não cabe ao Estado escolher a forma como ele vai atuar. Ele tem que trazer todas as formas possíveis e fazer essa integração. Se for um site privado, eu vou no site privado para buscar essa informação. Se for numa escola, eu vou fazer um aplicativo com um joguinho para o aluno poder fazer a avaliação da merenda. Se for numa região mais difícil, mais distante, por exemplo, se eu for para o Amazonas, que tem 32 cidades e com dificuldades em internet, eu não posso fazer também só atendimento eletrônico. Eu não posso falar, não, só vou atender via site. Eu tenho que criar uma campanha para poder ir lá, para poder fazer uma escuta diferenciada. Acho que a ouvidoria ela tem que se adaptar ao cidadão e não o cidadão se adaptar à ouvidoria. E aí a gente precisa e nesse sentido, até, puxando agora a sardinha para onde eu estou, da corregedoria, a gente tinha muito disso na corregedoria. Era processo físico, era processo em que você tinha ato muito presencial de entrega. A gente mudou lá na corregedoria, o nosso processo hoje é todo eletrônico. Por exemplo, você faz oitivas via
ferramenta de videochamada e você grava e coloca dentro do processo. Você tem agora as intimações, notificações, a gente soltou uma instrução normativa, a número 9, agora em março, das intimações das manifestações que são por meio eletrônico. Você intima alguém pelo WhatsApp, por e-mail, outras ferramentas para poder também agilizar o contato do Estado com o cidadão. Eu vou entrar numa questão também sobre isso, que aí é o seguinte, falta, e também tem uma pergunta alinhada a isso, falta instrumento para as ouvidorias, porque por mais que ela tenha a vontade e a boa iniciativa de abrir todos esses caminhos, primeiro que ela vai ter que conversar com mais um ator, que é a área de comunicação, e eu tenho recebido relatos que ainda há uma questão do que entra pelas redes sociais, é da comunicação, é das Ascons, e aí a rede social, muitas vezes, tem tempo da rede social, o cliente e o cidadão também querem uma resposta, porque confunde o canal, né? Entra na ouvidoria por meio da rede social com a manifestação e quer o tempo para ontem, como funciona na rede social. Há a questão de proteção de dados, que vai entrar agora, a gente tem uma relação muito focada nisso, a partir agora estendeu o prazo, mas estava todo mundo se preparando para a LGDP, como é que isso funciona. E, além de tudo, além de mais um ator para trazer informações sobre a rede de comunicação, é como a ouvidoria e aí falta instrumento e ferramenta para isso, gerenciar todas essas informações. Aí você coloca aí o consumidor.gov, o Reclame Aqui, as redes sociais. Muitas ouvidorias sequer têm sistema, você vê lá no site, mas é um formulário, ou seja, depois daquilo ele não consegue extrair informação nenhuma. E aí a ouvidoria continua, muitas vezes, eu estou colocando, não ouvidorias grandes com ferramenta, eu estou colocando de uma forma geral. Apresenta para a gestão X reclamações, X atendidas, ainda um relatório e um dado que quase nada estratégico pelo volume e pela falta de instrumento para organizar todo esse conhecimento. É uma angústia que eu vejo em muitos casos. Nessa situação de sistemas, quando a gente chegou lá na Ouvidoria Geral da União, uma das demandas era: a ouvidoria não tem sistema, então tem que comprar um sistema, tem que fazer um sistema. E a gente foi fazendo um sistema na medida do possível. Foi implementando de forma facultativa para todo mundo, foi melhorando, foi abrindo para Estado, para município, e hoje ele é obrigatório para o Poder Executivo Federal, um sistema único. Ele é importante, importantíssimo. Só que o que você extrai desse sistema das manifestações é mais importante. É o que você vai fazer com esse tipo de relatório. E era comum um ouvidor federal marcar uma reunião comigo para poder entregar o relatório de atividade de ouvidoria. Eu já falei em vários eventos isso. E daí vinha com um documento lindo, uma bíblia, com dados. Eu recebi 5.000 manifestações, elas foram atendidas em 10 dias. E daí o que a gente fez? Para poder desmistificar, a gente criou aquele painel chamado Resolveu. Olha, isso que você faz de relatório não é relatório porque ele está em painel, em transparência ativa. Nem dá seu tempo para fazer isso. Isso eu consigo ver lá. E a gente colocou um indicador que era o mais importante para a gente. Estava na primeira página. Eu não sei se ainda está, porque faz algum tempo que eu não vejo. Que era a questão do nível de satisfação do usuário. Não adianta nada eu responder em 5 dias e o usuário falar o seguinte: olha, minha mãe morreu ontem, você não me atendeu. Ou o treinamento, o curso que eu queria me inscrever já foi, eu não consegui. Ou seja, a satisfação disso era nenhuma. Ou então, me dizer que o tempo médio de resposta de uma ouvidoria é 10 dias, nada me diz, porque eu não sei o nível de satisfação. Eu não sei se os 10 dias é bom ou ruim, se ele trouxe ou não aquele resultado. Então, o que a gente forçou com o Resolveu? Olha, a análise tem que ser qualitativa. Ela, na verdade, ela tem que sair de números, ela tem que sair de um grande nível estatístico para eu saber o que o cidadão está demandando, o que está dando certo, o que está dando errado. Eu consigo resolver essa demanda? O problema da resolução é na minha resposta, no meu tempo, na minha ferramenta, ou porque o gestor não verificou ainda a necessidade da participação social? Essa eu acho que é a grande questão. Não adianta você ter a melhor ferramenta, o melhor sistema, responder
tudo de forma automática. A gente criou sistemas com inteligência artificial que vai respondendo automático, o robô. Mas será que isso está trazendo satisfação? Isso não está? Então, até certo isso ponto é interessante, porque otimiza também, ainda mais em equipes que são reduzidas. A inteligência artificial, o digital, quando vem bem preparado com as digitais, ou seja, programado, né, de forma eficiente por quem está atrás, e outra, consultar o seu consumidor para ver se aquilo está atendendo, porque muitas vezes os processos são pensados para atender a instituição e não a outra ponta. Lança um site, lança uma plataforma e sequer faz um teste isolado ali, separado, de usuário para entender se vai ter antes de lançar. Aí lança, não funciona, né? Faz um teste pequeno com o público fora do processo para entender também se aquilo vai funcionar. Exato. Na verdade, assim, a inteligência artificial não tem como ser limada hoje do qualquer tipo de atividade. A gente está colocando no processo administrativo disciplinar, são muitas demandas que são repetidas e muita gente que fala, não, é a questão da pessoalidade. Assim, muita ouvidoria gosta de modelo. Então, não adianta nada falar que é uma pessoa que está respondendo se ela pega um modelo padrão e põe aquela resposta. Ctrl+C e Ctrl+V. Então, esse tipo de demanda... não tem nenhum tipo de... sem nome, sem nada. Esse tipo de resposta pode ser automatizado. E até mesmo porque você economiza material humano para poder resolver aquelas demandas que não são as comuns. E também fazer essa análise qualitativa. É o que o cidadão está entendendo daquele serviço. É a análise da efetividade do serviço. Gente, vai encerrar, mas eu vou criar outra, tá? Tem 1 minuto só para... Eu falei que a gente ia tentar. Tem só 2 pontinhos, você pode? Pessoal, vocês vão ficar? Se a gente voltar mais um pouquinho, dá um joinha aí antes de terminar a live, porque aí eu continuo. Senão a gente já dá um tchau aqui. Eu vou pegar essa questão agora das plataformas. E aí a pergunta da Samira Simas, ela é ouvidora da Secretaria de Educação do Maranhão, se ela tiver excelente aí. ouvidora da Secretaria de Educação do Maranhão. Também dá um Papa joinha. Prêmio da CGU. Todos os prêmios de qualidade que a gente soltava, ela ganhava pelo menos 1 ou 2 troféus. Ai, coisa boa. Então ela fez uma pergunta seguinte, que tem a ver também com essa nova, e eu tenho recebido muitas questões sobre isso, com relação ao home office, né? Como é que... E ela fala o seguinte, qual a perspectiva pós-pandemia na nova dinâmica de trabalho nas ouvidorias e corregedorias? Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live, já está acabando, tem segundos, eu vou refazer a pergunta na próxima live para o pessoal não perder isso, vou esperar um pouquinho. Tem 30 segundos só, mas ela quer saber o seguinte, qual a perspectiva pós-pandemia na nova dinâmica de trabalho nas ouvidorias e corregedorias? Como é que estão pensando ferramentas para isso? Né? O pensamento nessa experiência agora que a gente teve, que eu acho que não vai ter muita volta, né? Esse modelo vai ser implantado em algumas questões. Já vou encerrar aqui e já volto. 2 palitos.